A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus assim, meus irmãos, abençoe a cada um de vós. Amém. Que Deus venha realizar o sonho de cada um de vós. Amém? Meus irmãos, estou passando por aqui para gravar um pequeno vídeo sobre aquelas pessoas, meus irmãos, que estão por aí dizendo que são cristãos e que estão por aí fazendo tatuagem, indo na academia. Meus irmãos, é por isso que a gente tem que buscar o dom do discernimento. Porque parece que essas pessoas, parece que elas não têm o dom do discernimento. Como que você entra em tal lugar e você não sabe que aquele lugar ali é um lugar que não agrada a Deus? Como é que é isso? Ou você sabe, ou você é rebelde, não quer dar ouvido à voz de Deus. E aí, meus irmãos, por esta causa é que muitos estão aí enfermos, né? Estão enfermos porque Deus vai falando, usa um, usa outro para falar, e as pessoas não dão ouvido, e aí Deus acaba punindo, né? E Deus pune porque Ele ama, né? Porque Ele ama a pessoa. Ele não quer condenar, porque Deus Ele quer salvar, Ele não quer condenar, né? Deus Ele quer salvar, Ele não quer condenar. E aí Ele vai falando e a pessoa não dá ouvido, acaba Ele punindo, porque Ele diz na palavra dele, né? Pra gente ser zeloso, né? Ser depois zeloso, né? Porque eu corrijo, né? E castigo todos aqueles quanto eu amo. E aí é por isso, meus irmãos, que tem muitos cristãos enfermos nos nossos dias, por causa da rebeldia, porque não dá ouvido ao que Deus está falando. Porque se a pessoa deveria saber qual é o lugar que agrada a Deus, qual é o que não agrada. Como por exemplo, uma irmã coloca aí uma calça e vai fazer academia, né? Que calça é essa que ela tá pondo para fazer academia? E aí a gente vê pessoas dizendo, não, academia não é pecado não. Academia quem faz academia, né? Fazer academia é saúde. Né? E assim vai enganando, né? Mas as escrituras diz que o enganador, ele vai enganando e sendo enganado, né? A gente vê essas pessoas que pregam isso, estão aí com as suas mentes tudo cauterizadas, não tem discernimento da palavra de Deus, e sai por aí pregando o que eles acham que tem que pregar, né? Mas pensa comigo, uma irmã que coloca uma calça e vai para a academia, e aí? Você acha que aquele lugar ali é um lugar que Deus está? Um lugar cheio de malícia? Só tem malícia, né? E se a pessoa vai fazer academia, vai ter que colocar a calça da academia, né? E aí, como é que fica? Como é que fica uma pessoa, uma serva de Deus, coloca aquelas calças da academia para fazer academia, né? E aí, o lugar cheio de malícia, você acha que é de Deus? Comenta aqui, comenta aqui depois. Responda aqui se é de Deus. Essas calças aí, que é chamada calça leg, né? Essas calças é apropriada para isso, né? Fazer academia.
Imagina uma serva de Deus com isso aí, numa academia. Ah, academia não é pecado não, entrar na academia para fazer academia, né? Meus irmãos amados, esses lugares não é lugar de Deus. Deus não está nesses lugares. E aí tem pessoas também que dizem que a tatuagem também não é pecado. Mas na onde é que você está fazendo essa tatuagem? Como é que você não vê que esses lugares não, Deus não está nesses lugares? É uns lugares que se você tiver na unção, você vê que é uns lugares tenebrosos, né? Você já vê logo o clima assim, meio estranho. E aí você diz, não, fazer essas coisas não é pecado. E aí a Bíblia também fala da lascívia, né? Como é que uma irmã vai colocar uma calça para ir fazer academia? Porque diz que academia não é pecado. Está escrito lá nos Gálatas, capítulo 5, né? Lá o apóstolo Paulo, ele fala da lascívia, né? Isso são lascívia. E como é que não é pecado? Então uma irmã entra na academia para fazer academia, né? Como que não é pecado? Você vai fazer academia de que jeito? De que jeito? Vai entrar, vai vestir uma roupa diferente? Porque quem entra na chuva é para se molhar. De que maneira que você vai colocar essa calça? Aí tem muitos que dizem, não, fazer academia não é pecado, não, é saúde. É, né? Vê se esses lugares, Deus está nesses lugares. Deus não está. Você precisa buscar o dom de discernimento. Aí, ó, veja bem o que Deus está falando aqui na palavra dele, no capítulo 9 de Marcos. E eu vou ler aqui do versículo 42 ao 46. Vamos ver se é pecado ou não, né? Vamos ver se Deus está nesses lugares aí. Vamos ver. Diz assim, ó. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de amoinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé, olha só, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares concho na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha aí, o que você entendeu dessa palavra? Você acha que o Senhor está dizendo? Se é de teus pés se escandalizar, corta, porque é melhor você entrar na vida aleijado, entrar no reino de Deus aleijado, do que todo o seu corpo ir para o inferno, né? Do que todo o seu corpo ir para o inferno. Aqui, meus irmãos, as testemunhas de Jeová diz que aqui não é inferno. E eles têm uma história numa agenda e diz que aqui não é inferno, que aqui não é lago de fogo.
aonde todos nós sabemos que eles negam o inferno, né? Que eles negam e faz lá os seus arrodeios, né? E não crê de maneira nenhuma que Jesus aqui está falando do castigo eterno. Eles falam que é a agenda, mas é somente o que é que muda? O que é que muda? Muda somente a linguagem, né? Porque se a pessoa, por exemplo, fala inglês, ele não vai falar. Eu falo inferno, no, eu falo inferno no português, né? Que a Bíblia foi traduzida para nós no português. Aí no português eu falo inferno, mas quem falou inglês vai falar o quê? Já vai falar de forma diferente, não é isso? Então é uma forma só, é só uma mudança de língua, mas que é o inferno mesmo, que é o lago de fogo mesmo, aonde os rebeldes vão para lá, aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Mas testemunho de Jeová não quer aceitar isso, né? Eles negam que não existe inferno, não existe perdição eterna. Para os testemunhos de Jeová, a pessoa morreu, acabou. Vai salvar aquele que Deus quer salvar. E aquele que Deus não quer salvar, acabou. É isso que eles pensam. Se você perguntar, e os satanás, e os demônios, para onde é que eles vão? Eles vão te responder, eles vão ser destruídos. É isso que eles pregam. E é por isso, meus irmãos, que essas pessoas se aprofundam cada vez mais no pecado, né? Se aprofunda mais nas coisas erradas, se aprofunda cada vez mais, porque eles têm essa doutrina aí, né? Eles têm essa doutrina de que não existe inferno, não existe perdição eterna, mas só que aqui Jesus está falando do inferno mesmo, né? Da perdição eterna. E aí é preciso meditar nessas coisas, né? Olha o lugar onde que você foi fazer a tatuagem. Veja se você não escandalizou seus pés ao entrar em um lugar que parece tenebroso, né? De que Deus não está longe, né? Veja onde você foi fazer sua academia, que você disse que não é pecado fazer academia, né? Veja se Deus está lá. Eu já vi crente, meus irmãos, indo para a academia, entrando em academia, mas eu vejo que são carnais. Eu vejo que são carnais. Porque os espirituais mesmo passam por longe dessas coisas, né? Porque isso são vaidade, você querer mostrar um corpo assim que não agrada a Deus, são vaidade, né? O apóstolo Paulo parece que ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que a gente vai ter que ele escreve aos Coríntios dizendo que a gente vai ter que dar conta das nossas obras, né? Por corpo, por obra, mais ou menos isso que ele fala. Você já deve ter lido essa passagem. Então a gente vai ter que dar conta até do nosso corpo, né? E as pessoas querem fazer do seu corpo o que elas querem, né? Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? E nós estamos aqui como as pessoas que servimos a Deus para orientar essas pessoas, para que elas não venham ficar desobedecendo a palavra de Deus, né? E parece que tem pessoas que não têm discernimento do que diz as Escrituras. A palavra de Deus está dizendo: se você escandalizar os seus pés, corta-o. É melhor você entrar no reino de Deus concho, né? Do que ter todo o teu corpo lançado ao fogo do inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E as pessoas, os religiosos, eles falam que não, Deus não vai fazer isso, né? Porque a religião é isso, né? Eles pregam que Deus é somente amor. Mas Deus não é somente amor. Deus é amor e Deus é justiça. Deus, ele vai
tomar vingança, né, de tudo aquilo que é de coisa errada e que o homem não obedeceu a sua palavra, pisou por cima o tempo todo, zombou. Deus vai tomar vingança dessas coisas, né? Diz as Escrituras. E aí, meus irmãos, não adianta você ficar chateado comigo, porque eu li essa passagem, estou falando algumas coisas aqui. Não adianta, às vezes a gente fala coisas assim, as pessoas até saem do canal, né? Porque acha que é de nós mesmos. Não, a gente está aqui só, simplesmente como um servo de Deus querendo te alertar, né? Te alertar. Porque assim como eu, por exemplo, que quero ser salvo, quero que você também seja salvo. E a gente está aqui somente como um alerta, somente te alertando, para que você fuja desses lugares. É que nem o neto do Davi Miranda aí mesmo fez uma tatuagem e para ele não é pecado, não é? O lugar que ele foi fazer essa tatuagem, por exemplo, é um ambiente, ah, tem que prestar atenção, meus irmãos, aonde a gente está pondo nossos pés, porque o Senhor diz na sua palavra, né? Foi o ambiente que ele foi. Será que foi um lugar que Deus ali se fez presente? O ambiente, Deus está falando a respeito do ambiente, né? Onde você entra, Jesus está falando. Se tu escandalizar os teus pés, o lugar onde você entra, você tem que prestar atenção. Você é um servo de Deus, você não pode entrar em todo canto, né? Jesus está falando sobre o ambiente, né? E a pessoa diz, não é pecado fazer tatuagem, não é pecado, é, não é pecado fazer academia. Olha o ambiente onde você entrou, veja se Deus está. Olha o ambiente onde você colocou seus pés, veja se Deus está nesse lugar. Deus está falando, corta os teus pés. Não é você pegar uma faca e cortar, não. É você largar, né? É você não ir mais em lugar, em ambiente que Deus não se faz presente. É isso que a palavra de Deus está falando. Mas as pessoas, elas às vezes sabem que está errado no lugar que elas estão entrando, mas mesmo assim ainda desobedece, né? E por essa causa é que tem muitos aí que estão enfermos, doentes, porque Deus pune, porque Deus, ele diz que ele castiga todos quanto ele ama, né? Deus, ele não quer condenar, Deus, ele quer salvar, amém? Então fica esses pequeno vídeo aí para a sua meditação nessa palavra, né? E é preciso, meus irmãos, ter temor da palavra de Deus. Não andar por aí que nem esse pessoal religioso, né? Que diz que não, que isso aqui não é inferno, Deus não vai condenar ninguém, morreu, acabou. E é por isso que esse povo aí que é de Simanjavá, eles se aprofunda tanto no pecado, né? Porque para eles morreu, acabou. Só vai ser salvo aquele que Deus realmente quer ser salvo. E eu digo isso porque eu converso com esse povo aí, converso com os anciões da Sistema de Jeová. Eu tenho falado do Evangelho. Então, meus irmãos, de cada dessas pessoas aí que do meio religioso, eu conheço um pouco, porque eu converso com um, converso com outro. E aí eu sei um pouco da religião deles. Isso aí de que morreu, acabou. Isso aí
Um próprio Sião que falou para mim que Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar. Eles entendem assim que é o fôlego de vida, né? Fôlego de vida quando sai da pessoa. Se Deus quiser salvar, Deus salva. Se não quiser, Deus não salva. É assim que eles acham, né? Esse ancião até chegou a falar para mim que Adão e Eva não existe mais, porque ali foi só o fôlego de vida e acabou. Deus destruiu. Está vendo como é que é? Então eu converso com esse povo, né? De cada religião eu conheço um pouco, porque estou sempre assim, evangelizando, né? Falando da palavra de Deus. E aí eles falam aquilo que eles pensam, que eles acham, né? Porque isso aí é o que eles pensam. Isso aí não é palavra de Deus. Dizer que a pessoa morreu e aí acabou. Se Deus quiser salvar, Deus salva. Se Deus não salva, não quiser, não salva. Isso aí é pensamento deles. Isso aí é o que eles acham. Mas nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, que a gente já foi convencido, né? Porque a palavra de Deus diz: quem nos convence é o Espírito Santo. Um homem não pode convencer outro homem. Então nós que fomos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos erros, do nosso pecado, nós sabemos que essas doutrinas aí é eles que inventam, né? Nós estamos convencidos de muitas coisas que não tem nada a ver com o que eles falam, né? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para sua meditação. Esses versículos que eu leio, medite, porque não adianta você se levantar contra mim ou contra outros que tem por aí, porque você quer ainda ficar usando tatuagem, quer ainda ficar fazendo academia. Você que tem essas vontades assim é porque você não está liberto ainda, né? Porque você ainda não está liberto. Quando você for totalmente liberto, você não vai mais querer fazer essas coisas. Deus, ele é poderoso para libertar dessas coisas. Aí você acha que não é pecado, mas veja o que diz a palavra. Veja Jesus falando sobre o ambiente. O ambiente, né? Se você escandalizar os teus pés, corta, ué, Jesus está falando. Se escandalizar as suas mãos, corta, né? Jesus está ensinando. Como então que não é pecado? Então fica esse pequeno vídeo aí para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixa o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.